Meus amigos, minhas amigas, ideias em debate no ar. Hoje o nosso programa é muito especial por alguns motivos. O nosso entrevistado foi meu professor, na São Judas. Não foi fácil passar com esse professor, que ele é duro, mas consegui. Eu e o Mauro Ramos, o editor desse programa. O Mauro Ramos, então, eu nem sei se pegou DP com o professor, porque ele era difícil de aprender o direito penal. Mas depois nós vamos falar um pouco sobre esse tema. E esse professor, além de conhecer profundamente as questões jurídicas do nosso país, em especial até o direito penal, ele teve a oportunidade e foi desembargador no Tribunal de Justiça pelo 5º Constitucional originário na OAB. Porque tem o 5º da OAB, tem o 5º do Ministério Público e antigamente tinha o 5º, no caso dos tribunais do trabalho, aquele 5º que era dos classistas que terminaram. Até vamos falar um pouquinho disso. O nome dele é Laércio Laurelli e ele continua na ativa em várias questões, inclusive num programa que é do Grupo de Apoio ao Judiciário, tem até um programa de televisão que depois ele vai falar em seguida. Mas eu vou deixar uma pergunta bastante polêmica e vamos ver como é que esse nosso desembargador, professor, jurista, interpreta, compreende e entende. Nós temos nos tribunais essa possibilidade do arejamento. Pessoas que vêm pelo Ministério Público, no caso do Tribunal de Justiça, não vamos entrar nem do trabalho, porque senão daí a confusão aumenta. Tem o 5º, então, da OAB, o 5º do Ministério Público e mais as pessoas togadas que vêm lá das primeiras instâncias ou entrâncias, como eles chamam lá na questão da justiça comum. E existe, por conta de alguns juízes, alguns entendem que o judiciário devia ser somente pessoas advindas lá de baixo. Eles até discriminam as pessoas que vêm da OAB, as pessoas que vêm do Ministério Público. Muitas vezes, alguns com uma prepotência absurda, se acham acima dos outros, acham que são de outro mundo. Tem juiz que acha que, por ele ser juiz, ele é mais que um motorista de ônibus, mais que um lixeiro, mais do que um balconista. Meus amigos, isso é um absurdo. Nós todos somos, a lei diz que todos são iguais. A Bíblia diz que todos são iguais. E por que se tem pessoas que têm essa prepotência e essa absurda ideia de que são melhores que os outros? Eles talvez tiveram um pouco mais de oportunidade com alguma coisa, mas melhores do que um lixeiro, do que um comerciário, do que um bancário. Eu não aceito isso, não. De qualquer forma, eu gostaria muito, porque esse tema está sempre sendo posto à prova a todos os momentos. Qual é a sua opinião, desembargador e professor Laércio Laurelli, a respeito desse tema? Se é importante para os tribunais e por que é importante para os tribunais termos pessoas advindas do Ministério Público e advindas da OAB? Professor, as câmaras são suas. Primeiramente, eu quero agradecer bastante a você, meu querido amigo Ricardo Patá. Você é uma das pessoas importantes deste país. Por que eu digo isso? Porque eu o conheço desde os bancos da universidade. E lá eu pude aquilatar, não é, a sua potencialidade a respeito daquilo que você hoje ostenta e, estou até profetizando, ostentará com muita galhardia futuramente. Então, esse é o meu início, cumprimentando e agradecendo imensamente o convite que você me fez para estar aqui frente às câmaras e também para que a gente converse com o seu público, que é um público imenso, não é? Muito bem, dito isso, quero também cumprimentar o Mauro Ramos, que é uma pessoa bastante... Ele foi um bom aluno? Foi excelente aluno. Nossa, porque... Como você também, não é? Ah, muito bom. Mas o Mauro também foi, porque o Mauro é um jornalista, eu sei que ele é de primeira. Ele é excelente, excelente. É. E eu quero dizer a você o seguinte, que eu não fui assim tão rigoroso como você me colocou, absolutamente. Eu ingressava na sala de aula no primeiro dia, e você sabe disso, eu não reprovo nenhum aluno, a não ser que o aluno queira ser reprovado. Com isso, já passava a minha mensagem, não é, Ricardo? Muito bem. Presidente, o problema é o seguinte,
Você colocou de uma certa forma e deu ênfase, não é, ao magistrado de carreira e ao magistrado que vem do quinto constitucional dos advogados, pela Ordem dos Advogados do Brasil, e pelo Ministério Público, correto? Quer dizer, é o quinto que compõe a totalidade dos magistrados do Poder Judiciário. Muito bem. É importante o quinto constitucional? Claro que é importante. Porque nós que adentramos ou assumimos um cargo de juiz, né, do Tribunal de Justiça, para nós é muito importante e muito honroso, não é? Então, veja, agora, você fala que os juízes são um pouco equidistantes do jurisdicionado. Não é assim. Não é assim. Eu sou obrigado e com muita tristeza, não é? Colocar aqui um tipo de paradoxo a respeito, mas não é bem assim. Se você dissesse que eles são tímidos, juiz de carreira, eu até aceitaria. Tímido, veja, vamos colocar a timidez e coragem e vamos separar bem o que é isto. A timidez é que ele se recolhe, como tem feito durante toda a sua vida, aos estudos. Porque o magistrado, o juiz, quando ele assume a carreira por vocação, não é? Ele sabe aquilo que está fazendo. Talvez ele não tenha essa possibilidade que tem aquele que ingressa pelo quinto constitucional, pelo seguinte, que não é tão tímido quanto ao magistrado de carreira. Eu coloco dessa forma, o magistrado de carreira é um pouco tímido, sim, mas diferente daquele que ostenta a qualidade do quinto constitucional, que conhece também tão bem quanto o magistrado de carreira. Agora, eu vou lhe dizer, o certame que enfrenta os magistrados de carreira, não é? É igual o certame que enfrenta os do quinto constitucional. Nós, do quinto constitucional, temos que passar pela Ordem dos Advogados, pelo crivo da Ordem dos Advogados do Brasil. Depois, pelo crivo do órgão especial do Tribunal de Justiça. É uma lista, primeira lista sêxtupla, depois uma lista tríplice. E depois, então, uma parte política. A parte política é aquela do governador ou presidente da República, dependendo se for federal ou estadual. Aqui, estadual, é o governador quem nomeia o juiz. Então, veja, são 3 etapas bastante difíceis, não é? Então, esta é a minha posição no tocante àquilo que você falou. Não, isso não há dúvida. Eu até concordo e eu disse que alguns juízes, porque tem muitos juízes que são pessoas até muito simples. Bastante, e que têm, na realidade, essa percepção. Mas tem uns que tem um salto alto e aqueles que são contra o quinto. Eu já ouvi muitas vezes ser contra o quinto do OAB e quinto do Ministério Público. Eles acham que só pode ter no tribunal pessoas advindas lá de baixo nas varas e nas questões mais... É juiz de carreira que nós chamamos. Juiz de carreira, né? então. Mas existe isso. Mas eu entendo que juiz de carreira, o juiz do quinto constitucional também, ele passa a ser de carreira a partir do momento da sua assunção ao cargo. É isto. Foi nomeado, tomou posse. A partir do momento que toma posse, não há dúvida nenhuma. Então você já passa a ser um juiz de carreira, porque a sua carreira inicia aquele momento e vai... Então você não vê que a discriminação de alguns com relação. Não há no Tribunal de Justiça, não há. No Tribunal de Justiça não há discriminação. Olha, eu conheço bem, inclusive eu quero fazer uma pequena correção. Eu me aposentei e não retornei à advocacia, porque entendi, caro presidente Patá, que seria um contrassenso retornar à advocacia, não é? E contrariar tudo aquilo que fiz na magistratura. Porque as minhas decisões, elas estão lá,
não é? E eu teria um pouquinho de preocupação em chegar a um juiz de primeiro grau, ou mesmo de segundo grau, e pedir a ele aquilo que eu sempre fui contra nas minhas decisões. Então, eu preferi me conservar como desembargador. Então, nós não podemos empregar o termo ex, porque o desembargador é sempre desembargador. Sim, senhor, por força do artigo 56 do regimento interno do nosso tribunal. Não é? Eu tenho... bom saber. Não existe desembargador esse, não tem é um título. É um título. Vou ler para você, quer? É bom, pessoal, é importante saber que o desembargador é sempre desembargador. Ao aposentar-se, o desembargador conservará o título e as honras do cargo. Está aqui. Muito relevante. Agora, aquele que retorna à advocacia ou, naturalmente, a uma outra função, existe o parágrafo. No exercício da advocacia ou de outra atividade incompatível com a judicatura, o aposentado abster-se-á de usar título e honras do cargo. Eu sou desembargador, o meu título é, afinal de contas, de acordo com o artigo 56 do nosso regimento interno. Muito interessante. Mas sabe que nós tivemos, no caso específico da Justiça Comum, um caso interessante onde o juiz Beethoven, que é um juiz da 18ª Vara, em São Paulo, ele foi o responsável pela falência do Mapping e fez um trabalho extraordinário. Esse juiz Beethoven... O Beethoven é um juiz maravilhoso. É um juiz que eu vou lhe dizer. E eu não sei nem por que não é desembargador ainda, porque ele já está há uns 30 anos lá. Calma. Ele é de carreira, mas esse é um daqueles juízes de carreira que está linkado com as necessidades da sociedade. E aí nós tivemos lá, eu fui, fizemos um ato, fizeram uma série de situações e tivemos com os presidentes, 2 presidentes passaram na questão da falência do Mapping, depois resolvemos bem, fizemos um primeiro acordo no Brasil entre a Justiça do Trabalho, que era o juiz Floriano, um extraordinário também presidente do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo. Tem muitos bons juízes no Tribunal de São Paulo, muito bom juiz. Juízes realmente, sabe, que têm compromissos com a sociedade. E com a Justiça Comum, onde nós conseguimos mais de 5 mil trabalhadores que eles recebessem todas as suas verbas incontroversas. Foi o primeiro exemplo no Brasil, e aí foi um exemplo de atividade que norteou o nascimento da lei, da nova legislação que versa sobre falências, que mudou a legislação há pouco tempo atrás, graças a essa situação. Está acabando o primeiro bloco e nós vamos logo em seguida voltar a falar com o nosso professor e desembargador. Daqui a pouquinho. Voltamos já.